Ok. Gravando. Pode falar. Professor, Falar. Pode falar. que dia que vai dar o livro do terceiro Então, esses livros já eram para ter sido semestre? já era para terem sido entregues, né? Não sei o que aconteceu com a distribuição da Senec. Essa distribuição ela é nacional, né? Eles distribuem por região. Por exemplo, a nossa aqui eles entregam em Mendes, entregam em Barra do Piraí, entregam em como é que é o nome daquele município lá depois de Resende? Itatiaia. Então, eles entregam assim, por região, entendeu? Agora, eu não sei, eu sei, a apostila virtual é muito ruim mesmo. Eu também acho. Eu prefiro a apostila na mão, muito mais. Mas por isso que eu vou fazer essa revisão com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem parar e perguntar. Se não tiverem dúvida, vai ser rapidinho, porque eu já expliquei tudo isso para vocês. Tá bom? Deixa eu ver. Fica dando zoom toda hora. Fica aumentando, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Pronto, vamos lá. Bom, deixa eu ver. Fica. Então vamos lá. O que eu vou cobrar de vocês amanhã no exercício? Primeira questão que eu quero que vocês se liguem, o que eu vou cobrar, são essas relações que eu comecei a explicar para vocês das características da importância do povo grego. Então, primeiro eu expliquei para vocês sobre a formação, e essa formação eu também vou cobrar, lembrando a vocês que eu passei uma pesquisa sobre a alimentação mediterrânea e alguns não me mandaram até hoje. Por exemplo, o João Guilherme não mandou, o Rafael não mandou, a Thaís mandou, o Juan me mandou e o Mário também. Tá anotadinho aqui, mas vamos lá. A primeira característica que eu falei com vocês... Oi, Eu mandei pra você, professor? quem falou comigo agora? Eu, Rafael Rafael. mandou Uhum. sobre, Mandei? Então sobre, tá, obrigado. sobre alimentação mediterrânea. Bom, Ah, fala, Juan. Agradece também essa apostila aí no computador, porque a minha no celular, para você dar zoom, você tem que dar zoom pela mão. E sabe o que acontece? Ah, o quê? Você que dá um pouquinho de zoom para frente, você dá tudo para frente. Aí você que dá um pouquinho de zoom para trás, dá tudo para trás. É ruim, Você não né? consegue. ô professor, eu A vejo essa Thaís Senec falou. no PS4. Ah, é? Não sabia que dava Eu pra fazer isso, vejo. não. Aham. Aí eu fico mexendo por aí. Não sabia que era assim, não. Mas vamos lá, vou falar Não, rapidinho. não, Eu vou não. falar rapidinho, então, para poder liberar vocês, pra vocês ficarem tranquilos. Então, olha só. O que é a primeira coisa que eu vou cobrar em relação ao povo grego? Professor, desculpa eu não ter respondido alguma coisa que você falou, porque meu avô tava me ligando, ele queria falar com meu pai. Não, sem problema. Não questionei nada, não, tá? Bom, a primeira coisa que vocês têm que lembrar que eu vou cobrar é que o território grego, ele é um território montanhoso. E esse território, por ser montanhoso e à beira do mar Mediterrâneo, teve uma influência gigantesca tanto na cultura grega como na formação do povo grego aí na região do mar Mediterrâneo. Por quê? O povo grego, nesse período de formação, eles tiveram que se lançar ao mar, porque dentro dos territórios gregos, por ficarem nessas regiões íngremes assim, olha, igual vocês estão vendo aqui, estão vendo? Aqui à esquerda o mar Mediterrâneo e subindo, né, esses morros, essa parte inclinada do relevo, os gregos não tinham muito o que fazer em relação à agricultura.
Então os Professor, gregos... eles tinham estilo, hein? Pra Oi? casa. Oi? Eles tinham estilo pra casa. Eles o quê? Eles tinham estilo pra casa, pra Ah, construir sim. casa. Ficava bonito, né? Então, graças a isso, eles se lançaram ao mar para poderem se tornar comerciantes. Isso inicialmente, tá certo? É. Ah, duas pessoas? Ué, tá. Eles até ficaram conhecidos como a cidade dos comerciantes, né? Sim, eles comercializavam tudo mesmo. Bom, falei com vocês Até que também, falei com vocês também que além dessa questão do território, eu falei sobre a formação do povo grego, né? Falei sobre essa imposição, essa junção de alguns povos que somados acabaram gerando o povo grego. Dentro disso daí, eu falei sobre os dórios e os genos, tá? Só isso que vocês têm que lembrar. Dos dórios, não é dórios não, tá, pessoal? É doros. Doros e genos. A junção desses dois povos acabaram dando aí a característica do povo grego que nós conhecemos. Deixa eu ver, tem alguém falando aqui. O que foi, João? Tava não o quê? O Gabriel tava na aula? Não, tava não. Entrou agora. Bom, continuando. Ainda falando sobre a origem da civilização grega, deixa eu passar aqui para frente. Ela está relacionada, como eu já tinha explicado para vocês, à migração de alguns povos da Europa e da Ásia. Ou seja, a Europa, vou mostrar aqui a esquerda para vocês, ó. Para a esquerda aqui, para o oeste está a Europa, para a direita está a Ásia. Então a caminhada de alguns povos da Ásia para o centro aqui e da Europa também para a parte central, eles se juntaram e acabaram formando o povo grego. O que eu citei para vocês está aqui, ó, dos jônios, vamos ver, ó, dos jônios e dos eólios, tá certo? Falei errado. Bom, essa divisão e essa organização, pessoal, acabou dividindo o povo grego em povo tetas, povos geórgios e os eupátrias. Não se esqueçam disso, que eu vou cobrar. Quais eram as características? Olha só. No início, quando houve a junção do povo europeu com o povo asiático e deu essa característica dos três povos, dos geórgios, dos eupátrias e dos tetas, houve uma superprodução. E essa superprodução de alimentos acabou gerando cidades-estado, porque a população cresceu, a população se desenvolveu e eles acabaram tendo que sair um pouco desse território, porque tinha muita gente mesmo. E aí, com essa saída, o território grego acabou se expandindo, porque essas características gregas acabaram indo para lugares maiores, que até então não eram ocupados. Como se dividia? E aí eu pergunto a vocês, como que se dividia a sociedade grega? Como era a característica da Grécia? Primeira coisa que vocês têm que lembrar é que essas cidades-estados gregas tinham várias cidades. Então Atenas era uma, Esparta era outra, Tebas era outra, Mégara, Corinto, Argos, Mileto. Então todos esses nomes que eu citei eram cidades-estado. Todas elas unidas formavam a Grécia. Tudo bem? Tranquilo até aí? Ou alguma dúvida? Nenhuma. Ótimo. Como que essas cidades-estados se dividiam, pessoal? Quais eram as características? É importante vocês entenderem que cada cidade-estado dessa era chamada de polis. Era a polis grega. Por que polis? Porque polis vem de cidade. E essa polis, ela se dividia pelos gregos em duas partes.
ela se dividia na ágora. Lembram disso? Ágora? Alguém se lembra? Ágora. Sendo que a ágora é a praça central, é aonde os gregos se reuniam para poder debater a política, para poder conversar. Era onde aconteciam as assembleias, aonde o povo grego começava a fazer os seus debates. É onde se iniciou a política, tá certo? Isso nas ágoras, nas praças centrais. E a outra parte da polis, que a polis nada mais era do que cidade, ficava a Acrópole. O que é Acrópole? Deixa eu mostrar aqui para vocês na imagem. Aqui, ó. A Acrópole, pessoal, era essa parte mais alta aqui da cidade. Opa, peraí. Era essa parte mais alta aqui da cidade grega, aonde eles construíam os templos. Os gregos construíam os templos para poder adorar, para eles adorarem aos deuses, mas também para eles poderem ficarem vigiando os inimigos chegarem. Então, pessoal, nessas acrópolis... Oi? Professor, Fala. professor, Pode falar. ele- Fala que eu não estou te ouvindo. Fala, Rafael. Rafael? Sou eu não, professor. Quem é que tá Sou falando? eu não. Quem é? É porque Acho que é o João. tava travando, só seu áudio, aí eu não tava te entendendo. Aí eu fui lá e desconectei o áudio e liguei. Agora eu tô te ouvindo. Então tá. Então, nas acrópolis, nessa parte da polis, a Acrópole era a área mais alta da cidade. E, como sendo a área mais alta da cidade, os gregos acreditavam que era a parte mais próxima do céu. E, por ser a parte mais próxima do céu, era onde eles deveriam construir os templos, porque ficavam mais, é o que eles acreditavam, né? Ficava mais perto dos deuses. Porque dentro da religião grega existiam vários deuses, né? Vocês já devem conhecer vários aí: Zeus, Atenas, Ares, Hades, Poseidon. Ou seja, os gregos davam nome aos deuses de acordo com, com cada parte da natureza, né? Então, Poseidon, deus do mar, Zeus, deus dos raios, né? Então, cada coisa que acontecia na natureza, eles associavam à vontade dos deuses. Por exemplo, Tem um deus chamado Kratos? oi? Tem algum deus chamado Kratos? Tem sim. Só pra saber. E aí, por exemplo, vamos supor que numa época de verão, quando chove muito e cai bastante raio aqui pra gente, nós sabemos que é uma característica natural da nossa região, até por causa do clima tropical. Para os gregos, quando isso acontecia, como eles não tinham uma explicação física para isso, eles associavam à vontade do deus, no caso, o... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Qual o nome do deus do trovão, do raio, do... Thor. Não, não. O Thor. Obrigado, Juan, mas Thor é da mitologia nórdica, eu tô falando da mitologia grega. Zeus, lembrei. Então, eles falavam que... Zeus não é o deus de tudo? não, ele é o deus do trovão, deus do É o deus do raio, trovão. e é considerado o pai dos outros deuses. Essa história ela é meio confusa, porque, por exemplo, se Zeus é o pai desses outros deuses, Poseidon e Ares, e Hades, quer dizer, como que eles se juntaram com Zeus para poder derrotar Cronos? Que Cronos era o pai dos deuses, só que ele comia os deuses.
E aí? Então essa história grega e essa mitologia grega em relação aos deuses, ela não tem muita sequência lógica, né? É É porque ele é só... meio que mal, ele é meio que do mal. Oi? Não é que ele é do mal. Quem é do mal? Esse Cronos aí. Porque ele comeu os filhos? Tem algum deus do mal? Não é que é do mal, né? Eram as características, por exemplo, Deus da guerra, Deus do mal. Ares é o deus da guerra. É um signo, né? Hades é o deus do submundo, é o deus dos mortos. Então não é que eles são maus, é a característica deles, né? Tá? Não, mas pelo que eu sei, esse Deus da guerra aí, ele tentava tornar o mundo cheio de guerra. Ou Por- seja, ele era do mal. Então, é o que eu estou tentando falar para vocês. O homem grego, quando ele não conseguia explicar o porquê que aquilo acontecia, por exemplo, a vontade que os homens tinham em batalhar, em guerrear, ele não sabia explicar, eles Isso não, né? associavam à vontade dos deuses. Então, os gregos pensavam que essas guerras que aconteciam era porque Ares queria, entendeu? Fala, João. Esses deuses não existem não, né? Esses deuses? É. Não, claro que não. Só que os gregos acreditavam que sim, né? Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Então, a polis, que é as cidades, né? Cada cidade grega é chamada de polis, ela se dividia na Acrópole, que é a parte mais alta, onde os gregos construíam os templos para os deuses, e na Ágora, que é a parte central, é a praça aqui, ó, onde eles faziam o debate. Para quem já viu Cavaleiros do Zodíaco, não sei se alguém já viu Cavaleiros do Zodíaco, quando o santuário ataca a Saori, né, que é a deusa Atena, e leva lá para o santuário, os 12 cavaleiros do Zodíaco, eles vão subindo umas escadas igual essas aqui que vocês estão vendo para poder chegar até lá em cima do santuário. Por quê? Fica em Atenas, né? Tá certo? Uhum. Fica aí a dica para quem não viu o Cavaleiro do Zodíaco, vale muito a pena. Cavaleiro do Zodíaco. Oi? Eu vi Cavaleiro do Zodíaco. É um desenho muito legal. Bom, vamos lá para eu poder acabar aqui e liberar vocês. Então vocês entenderam a divisão da polis, né? Como que a polis se divide. Ela se divide em ágora, que é a parte da praça central dessa discussão, e na Acrópole, que é a parte mais alta. Ah, Professor, importante, importantíssimo. Para o homem grego, pessoal, isso que está acontecendo aqui, ó, do cara se colocar perante os outros, era importantíssimo. Para o homem grego, o homem que não conseguia conversar, o homem que não conseguia defender as suas ideias, era considerado um inútil. Olha só, hein? Um homem inútil. Então, os gregos, eles deram muita ênfase ao debate. Mesmo as pessoas tendo ideias diferentes, era importante se debater, conversar. Tá bom? Uhum. Podemos continuar? Tá bom. Outra coisa, a sociedade grega era uma sociedade muito machista. Machista por quê? Porque o homem grego acreditava que o dever da mulher, o lugar da mulher, era em casa, tá? Cuidando dos filhos, sendo professor, uma boa educadora. Fala. quando chovia lá e caía raio, eles acharam que era o deus do trovão lá, o Zeus. Uhum. Hã? Exatamente. Exatamente isso. Eles acreditavam que essas ações da natureza sempre eram a vontade dos deuses. Tá bom? Então vamos lá. Seguinte, então falando sobre a cidade, falando sobre os deuses, como que era o governo das cidades gregas? Então o que que acontecia?
Esse governo, ele era exercido pelo arcontado. Tá aqui até, ó. Vou marcar para vocês verem, ó. Arcontado. O que era esse arcontado? Era um grupo de pessoas eleito lá pela população, né, para eles poderem exercer essa função de liderança. Só que isso era temporário, era por um ano. Mas, ou seja, aí já começou a ideia da formação do que nós temos hoje como os prefeitos nas cidades. As cidades, nós votamos, nós escolhemos os nossos representantes. Na população grega, independente da cidade-estado, isso também acontecia. Era chamado de arcontado. A bulé, aqui ó, bulé, já era o conselho para tomada de decisões, ou seja, dentro da bulé eles escolhiam o arcontado, eles escolhiam quem seria o representante. E aí, dentro dessa bulé, acontecia a eclésia. Aqui ó, eclésia. E o que era a eclésia? Era essa assembleia, era quando o povo se reunia dentro da bulé, acontecia a eclésia, o debate para a população poder colocar os seus pensamentos. Vale lembrar que dentro da eclésia, ou seja, dentro dessa conversa, toda a população ateniense, ou seja, toda a população de Atenas, foi a principal cidade grega, né? Todos poderiam se colocar, todos tinham poder de decisão. Porém, o que valia sempre era a vontade da elite, ou seja, os mais ricos, né, quem tinha mais entendimento, sempre levava vantagem sobre os outros. Continuando, vamos lá. Sobre a educação. Como que era a educação grega? A educação grega, pessoal, ela começou a ser feita... Professor, o que está escrito naquele negócio ali em cima? Isso Consegue aqui, traduzir isso ou não aqui, consegue? isso aqui vem falando sobre o ostracismo. O que é isso? Na verdade, isso daí é um pedaço de cerâmica e aí dentro Eu da... pensei que é uma Dentro, madeira. não, isso aí é cerâmica. E aí o que acontecia? Dentro desses debates na eclésia, que acontecia lá pelo povo ateniense, eles passavam esses tijolos, né, essa cerâmica, e as pessoas iam Eu pensei esculpindo. que isso era um bolo. Não, Caraca, mano. Eu pensei que as, isso era um bolo. as E esse pessoas... negócio fosse uma vela. As pessoas iam esculpindo nessa cerâmica o nome das pessoas que eles achavam que eram perigosas para a cidade. Então, essas pessoas que eram consideradas perigosas, ou seja, que levasse o maior número de votos, essas pessoas eram levadas ao ostracismo. O que é isso? Era levada para um lugar onde não tivesse ninguém e aquela pessoa ficava reclusa naquele lugar lá sozinha durante algum tempo. E isso que vocês estão vendo aí, que vocês estão fazendo a setinha, é uma cerâmica onde foi feita uma votação e eles escolheram esses dois aí. O nome é um nome diferente, né? Apistesais, não sei se é assim, e o de baixo é Nusimato. Então foram os dois homens daquele, pelo menos dessa votação aí, a serem levados para o ostracismo. Certo? Tudo bem? Posso seguir adiante? Então vamos lá. Como que era a educação grega? Até então, não se pensava em passar os conhecimentos para o jovem para ele só aprender. Na verdade, o jovem até então, eles aprendiam fazendo, por exemplo, com a agricultura. Os gregos, principalmente os atenienses, foram os primeiros a pensar numa escola onde um homem sábio poderia passar tudo para a criança. Aí, nessa educação, eles ensinavam, por exemplo, a ideia de oratória, que era para a criança saber falar, matemática, tá certo? E a própria luta para poder se defender. Então, a educação grega, ela foi assim
os primórdios do que vocês têm hoje de escola. Das crianças sentarem dentro de uma classe, das crianças aprenderem a ouvir o mais velho, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Eu estou falando rápido, pessoal, porque isso tudo eu já expliquei, tá bom? Bom, dentro das características agora de uma segunda sociedade grega, que é a sociedade espartana, ou seja, uma outra cidade-estado, quais eram as características? Primeiro, o poder era diferente do que os atenienses faziam, né? Os espartanos, eles tinham poder concentrado. Eles tinham o poder concentrado na mão apenas de 2 reis. Os espartanos já era uma sociedade voltada mais para o combate. Tanto é verdade que dentro da população espartana não existia essa ascensão social, não existia possibilidade de crescimento. Porque ou você nascia ilota, que eram os escravos, ou você nascia os periecos, ou você nascia como esparvatas, tá? Esparciatas, desculpa. E aí, esses esparciatas eram os políticos, os periecos, no caso, seriam os camponeses, os comerciantes e os artesãos, e os ilotas eram como se fossem os trabalhadores escravizados. Como que era... João, para de escrever, por favor. Obrigado. Meu Deus. Bom, continuando. Dentro da sociedade espartana, pessoal, o que acontecia em relação à educação dos jovens? Com 7 anos de idade, esses jovens, eles eram levados, tirados de suas mães, e esses homens, esses meninos, eram treinados até 18 anos para eles se tornarem soldados. Então, entre 18 anos e 30 anos de idade, eles continuavam recebendo mais e mais ensinamentos como soldados. Depois que eles completavam 30 anos, eles voltavam para casa e eram obrigados a se casar com uma mulher e ter muitos filhos, para que assim Esparta continuasse tendo um número de soldados muito grande. Nesse caso, as mulheres que não conseguissem ter filhos, elas eram colocadas para treinar como se fossem homens. Já que não podem dar filhos, então você vai treinar como homem para poder ser um soldado. Aqui, nessa imagem, o que vocês estão vendo é verdade, tá? Tanto os homens à direita quanto as mulheres à esquerda que não podiam ter filhos, eles eram colocados para fazer treinamento físico juntos e pelados, porque assim eles aprenderiam a suportar o calor alto, né? Como também as temperaturas baixas da noite. Ou seja, eles iam ter bastante resistência. Bom, para poder encerrar e liberar vocês, eu falei sobre as guerras, né? O que foram as guerras médicas? No início, as guerras médicas foi a guerra que aconteceu entre os gregos e a invasão do povo medo. Na verdade, o povo medo foi uma confusão que os gregos fizeram em relação aos persas. Eles acreditavam que os persas e os medos eram os mesmos, por isso guerras médicas. E aí o povo grego acabou vencendo. Por quê? Porque a Grécia, através da Confederação de Delos, juntou todas as cidades gregas e eles conseguiram batalhar e vencer. João, para de escrever, cara, que está me atrapalhando. Obrigado. E eles se juntaram para poder vencer a invasão persa. E conseguiram. Qual foi o problema? O problema é que, através da Confederação de Delos, a Grécia acabou sendo dominada por Atenas como cidade principal. E as outras cidades-estado não ficaram satisfeitas. E o que acaba acontecendo? Os espartanos, por verem os atenienses pegando o dinheiro das outras cidades,
os espartanos formam um novo grupo com outras cidades e acabam declarando guerra a Atenas. Nessa guerra, chamada de Guerra do Peloponeso, os espartanos acabam vencendo Atenas. Só que nesse meio tempo, quando os espartanos vencem Atenas, a Macedônia, com Filipe II, acabou invadindo o território, dominando a Grécia toda, dominando Atenas, dominando Esparta, dominando tudo. E aí acaba tanto Atenas quanto Esparta, que estavam em guerra, ficaram em guerra durante 27 anos, acaba que eles são dominados pelos macedônicos, liderados por Filipe II. Mas, na verdade, quem tem mais sucesso nesse caso aí não é o Filipe II, e sim o seu filho, que é Alexandre o Grande. Por quê? Porque Alexandre o Grande, durante alguns anos, ele foi enviado a Atenas para poder estudar com Aristóteles. Vocês sabiam disso? Então, o Alexandre o Grande, ele acabou tendo toda a educação grega, toda a educação ateniense. E acaba que, por conhecer a cultura ateniense, Alexandre o Grande, quando assume, ele acaba espalhando por todo o Império Macedônico as ideias gregas. Então, essa mistura das ideias gregas com as culturas dos outros povos ali no território macedônico ficou conhecido como período helenístico. Por quê? Porque os gregos eram chamados de helenos. Por isso o período helenístico. Tudo bem? No final agora, só para a gente encerrar, sobre os gregos, sobre os Jogos Olímpicos, aqui no finalzinho, quando aconteceu e por quê. Na verdade, lá voltando na guerra da Pérsia, né, contra os persas, contra a invasão persa, quando os gregos, deixa eu mostrar no mapinha, aqui ó, quando os gregos conseguem vencer, com a junção de todos os povos, conseguem vencer Para de rabiscar, mano. os persas, um soldado ele é enviado da cidade de Eritreia e ele vai correndo até Maratona. Existe uma cidade grega chamada Maratona. E aí esse soldado ele percorre aproximadamente 40 quilômetros só para dar a notícia que os gregos tinham vencido a guerra contra os persas. E aí ele dá a notícia e morre. Daí vem a ideia da maratona, da corrida de 42 quilômetros. Tá certo? E assim surgem os Jogos Olímpicos. É importante vocês entenderem que os Jogos Olímpicos eram tão importantes para os gregos que os gregos paravam até a guerra entre eles para poderem levar os seus soldados à disputa, para eles poderem serem levados à competição. Outra coisa importante, os Jogos Olímpicos eles pararam de acontecer quando o Império Romano acabou vencendo o Império Macedônico e dominou os povos gregos. Só que o Império Romano, eles entenderam que esses Jogos Olímpicos eram um culto, era uma cultuação aos deuses que não é o Deus que a gente entende hoje, o Deus católico, né? Então os gregos entenderam que isso eram jogos pagãos, não poderiam acontecer. Então o Império Romano ele proíbe os Jogos Olímpicos na Grécia e aí esses jogos eles deixam de acontecer até o século XIX, tá certo? E a partir do século XIX em diante, esses jogos voltam a acontecer novamente, chamados de Jogos Olímpicos da Era Moderna, que é o que a gente tem até hoje. Ok? Alguma dúvida? Não? Então amanhã se preparem, porque tem um exercício avaliativo que vai estar valendo 50 pontos. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vocês estão liberados. Tchau, gente. Tchau, professor. Valeu pela aula. Valeu, até amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã.